Glória a Deus. Qual tem sido as nossas dúvidas para o tempo presente? A palavra de Deus, ela nos ensina, nos adverte de muitas consequências que exigem de nós, exigem uma vigilância. No sermão profético, quando Jesus falava sobre os princípios das dores, no Evangelho segundo está escrito por Mateus, cheio do Espírito Santo, capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e também o 24. Jesus fala acerca dos falsos profetas. E olha o que diz o texto. Mateus capítulo 24, versículo 4 e o versículo 5, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro ponto que nós temos que observar é que Jesus Cristo falou. E tudo quanto Jesus Cristo falou é a verdade. Ele nos adverte, ele nos alerta para tais acontecimentos. E ele diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Só tem uma forma de não sermos enganados no tempo presente, para ser livres e conhecer de fato a verdade. É através da intimidade com Deus, por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence, ele é o nosso ajudador, e é ele que está governando todas as situações que o ser humano tenha que passar. Mas para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, nós precisamos ter, através do nosso desejo, das buscas, essa realidade de uma intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus atuando na natureza do homem. Por isso que o apóstolo Paulo revela que nós somos o templo do Espírito de Deus. Que não devemos destruir o templo, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus, mas devemos renovar, principalmente a nossa mente, pela palavra de Deus. Jesus Cristo diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane, ninguém vos engane. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar discernimento de toda a verdade. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já viu o ladrão chegar na casa de alguém e apresentar a carteirinha, eu sou ladrão? Não. Da mesma forma, é o inimigo, na fantasia de ovelha, mas é um lobo devorador, que a Bíblia também fala acerca disso, que existe lobos vestidos de ovelhas. E quando Jesus diz, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, está nos advertindo que vai acontecer sinais que nós iremos, se não tiver na direção do Espírito Santo de Deus, iremos ser enganados. Porque eles virão como homens, seres que apresentam um poder, uma glória, que, se possível, enganarão a muitos. E isso, se possível, enganarão a muitos, porque temos uma saída. E essa saída chama-se Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos convence de toda a verdade. No versículo 11, Jesus disse, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é profeta? Profetas são aqueles que são professos
da palavra de Deus, que falam da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que existirão também falsos profetas, ou seja, pessoas que estarão falando de Deus, mas que na realidade não tem nada a ver com Deus. Apenas se utiliza da palavra, como está escrito também em Mateus capítulo 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram grupos religiosos, tipo de pessoas que se reuniam, formava aquele grupinho de religiosos. Você já ouviu falar em grupinhos de religiosos? Disfarçado de cristão, que estão buscando o conhecimento da verdade, mas na realidade, Jesus nos ensina também acerca disso, que nós temos que observar, porém, as práticas que eles fazem. Devemos atentar para o que eles dizem, porque o que eles dizem é a utilização da palavra, mas ele mesmo em si não praticam, não fazem aquilo que exigem e ensinam outras pessoas a fazer, porém eles mesmo não querem dar o exemplo. E o texto diz, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Lembrou de alguma situação em que você é seduzido, conduzido, iludido a fazer algo que aquele que está te ensinando não faz, não pratica, mas coloca sobre os ombros dos homens, sobre o seu ombro, sobre os ombros das pessoas que são seduzidas, iludidas a viver essa realidade. É uma realidade. A falsidade é uma realidade. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui, se possível fora. Sabe o que significa se possível fora? A presença do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer da verdade. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos guiar em toda a verdade. Quando ele vier de Jesus, falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Muitas pessoas escutam falar, mas não conhecem. A justiça de Deus é o próprio Filho, o Filho unigênito Jesus Cristo. Qual tipo de justiça? Deus entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer no lugar de todo mundo. O mundo todo já tem a salvação. Mas muitos não creem. E aqueles que não creem são condenados. Porque está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E quando ele vier, vos convencerá da verdade, da justiça de Deus. Então, por falta dessa intimidade com o próprio Deus que habita dentro do nosso ser, que quer manifestar a sua grandeza e o seu poder, e os homens não querem aceitar, não deixam, são levados por todos os espíritos enganadores. Mas atenção e honra ao Espírito de Deus, poucos querem dar. Então, com base nisso, na palavra de Deus, devemos firmar nossos passos e não estaremos confundidos, porque Ele é Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, trabalho evangelho com missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Amém.
compartilhar essa mensagem.